Luffy vai se tornar o rei dos piratas! O Luffy não vai morrer. Ele vai se tornar o rei dos piratas. 未来の海賊王のクルーになろうっちゅう男が。ルフィがなります。絶対に。海賊麦わらのルフィは生きている。彼はいずれ世界の海の王となる男。 A partir do dia que comecei a assistir One Piece, tem uma coisa que sempre me emociona como no primeiro dia, e é quando vemos um chapéu de palha confiar sua vida a um amigo, ou o contrário, quando toda a tripulação está disposta a morrer para salvar um companheiro de tripulação. Mais ou menos é isso que vamos ver hoje. Os momentos em que cada um dos chapéus de palha enfrentaram personagens muito mais poderosos do que eles, e ao invés de desistirem da batalha, confiaram em seu capitão e o reconheceram como o futuro rei dos piratas. Vamos começar com a batalha de Roronoa Zoro contra Kuma e Dracula Mihawk. Poderíamos dizer que Zoro foi quem mais confiou em Luffy desde o início do anime. No momento em que se juntou à tripulação, já tinha uma fé cega em seu capitão. Na verdade, ele foi o primeiro a dizer que Luffy se tornaria o rei dos piratas diante do mundo em um momento muito importante após a luta contra Mihawk, quando já havia sido derrotado pelo Shichibukai ficando gravemente ferido. Ele ergue sua espada e faz uma promessa ao seu capitão que nunca mais seria derrotado, e em seguida fala o seguinte: "Algum problema com isso, rei dos piratas?" Foi a primeira vez que alguém chamou Luffy de rei dos piratas. É uma cena espetacular. Eu nunca mais vou ser derrotado de novo! Tudo bem, rei dos piratas! Outro grande momento de Zoro acontece em sua segunda derrota após a luta contra Mihawk. Estou falando da batalha contra Kuma em Thriller Bark. Sem dúvida, é um dos melhores momentos do espadachim e de todo o anime de One Piece. O tirano Kuma aparece depois que todos os personagens estão completamente esgotados da luta contra Moria, em um momento que parecia que ninguém poderia fazer nada, muito menos derrotar a criação de Vegapunk. Claramente, ele supera em muito a força dos piratas e deixa todos inconscientes. Quando parecia que tudo ia acabar e não havia ninguém para salvá-los, Zoro aparece com um ataque rápido que praticamente não faz nada ao Shichibukai, que estava determinado a tirar a vida do capitão dos chapéus de palha. Ao perceber que a vitória contra um inimigo desse nível era impossível, Zoro decide fazer o melhor que pode oferecendo sua vida em troca da de Luffy, afirmando que seu sonho não vale nada se não puder proteger seu capitão. Se não consigo proteger meu capitão, minha ambição não vale nada! O Luffy vai se tornar o rei dos piratas! Nami não tem medo de Uchi. Apesar de ser uma das primeiras integrantes da tripulação, Nami demorou bastante para dizer que Luffy se tornaria o rei dos piratas. Tivemos que esperar até o arco de Wano para testemunhar esse momento. Isso acontece na luta dela contra Uchi. Uchi tinha dado uma cabeçada em Usopp, o deixando imóvel no chão. Ela era muito superior aos dois chapéus de palha. Enquanto Uchi está prestes a dar uma cabeçada em Nami, a navegadora suplica de todas as maneiras possíveis para que ela não faça isso. Nami oferece sair da ilha, se render ou qualquer coisa que Uchi queira. Uchi concorda, mas com uma condição simples. Nami tem que dizer que Luffy não se tornará o rei dos piratas. Afinal, a princípio foi isso que irritou ela, porque Uchi achava que Kaido seria o rei dos piratas. Nami só precisava dizer isso para ser perdoada. Usopp no chão observa tudo e diz para que Nami minta dessa vez. Provavelmente é o que todos nós faríamos para salvar nossas vidas, mas Nami faz o oposto. Com um pouco de coragem e um grande medo que a leva às lágrimas, Nami, chorando de medo, afirma que Luffy será o rei dos piratas. Luffyが海賊王にはなります。絶対に。Usopp em Alabasta. O momento de Usopp me parece muito importante para seu personagem. Ele diz isso em uma época em que era talvez o integrante menos leal do bando, sempre brincando que ele era o capitão e com suas típicas mentiras afirmando que era melhor que Luffy e que todos os seus companheiros. Apesar de tudo isso em Alabasta, Usopp tem um de seus primeiros momentos de coragem, muito diferente do que havíamos visto anteriormente em toda a saga do East Blue. Durante sua luta ao lado de Chopper contra Mr. 4 e Miss Merry Christmas, os agentes da Baroque Works começam a rir após ouvirem que Luffy ia derrotar Crocodile e se tornar o rei dos piratas. Eles também zombam de Usopp.
Mais tarde, Mr. 4 o atinge com seu bastão de 4 toneladas, quebrando seu nariz, apesar de ficar despedaçado. O Sop se levanta e diz que há momentos em que um homem deve lutar, e esse momento é quando zombam dos sonhos de um camarada. Ele fecha esse momento brilhante com a frase: "Eu sei que o Luffy será o rei dos piratas, e eu sei que ele conseguirá." O Luffy não vai morrer. Afinal, ele vai se tornar o rei dos piratas. Sanji diante de Capone bege. Ao contrário dos momentos anteriores, o momento em que Sanji fala isso não é durante uma batalha. É durante sua conversa com Capone bege, discutindo o que acontecerá em seu casamento. Sanji, indignado, diz a Bege que Luffy não é o típico pirata que trabalha para outra pessoa. Afinal, ele será o rei dos piratas. É um momento bom, mas não muito memorável, ao contrário de outro momento em que Sanji não diz exatamente isso, mas é muito similar. Estou falando da cena que acontece após a briga entre Sanji e Luffy, quando o cozinheiro diz ao capitão que está deixando a tripulação. Ele fala para que Luffy não insista que ele volte ao bando. Foi um momento em que nós, como espectadores, não entendemos nada. Sanji é mau? Ele sempre foi assim? O que está acontecendo? Antes que possamos julgar esse homem, as lágrimas do Perna Negra nos tranquilizam, indicando que ele não está fazendo o que realmente queria. A uma certa distância, ele ouve a voz de Luffy dizendo que não vai se mover de lá até que ele volte, pois ele é o cozinheiro do bando e vai morrer de fome porque não pretende comer nada que não tenha sido cozinhado por Sanji. Luffy termina dizendo: "Sem você eu não posso ser o rei dos piratas." Essas não são as palavras de Sanji, mas é um dos melhores momentos como personagem. Chopper em Punk Hazard. Esse momento de Chopper é muito bom, já que um dos temas principais desse arco é os experimentos em humanos, algo que, como médico, o toca profundamente. Ver uma das crianças gigantes chorando de medo parte o coração dele. Chopper realmente entende a gravidade da situação, mas tenta tranquilizá-lo dizendo que, embora Kizaar Claw seja forte, seu capitão é ainda mais forte. Nico Robin até agora nunca disse que Luffy seria o rei dos piratas. Talvez seja porque ela é a única do bando que consegue ler os poneglyphs. Oda pode estar esperando o momento perfeito para Robin revelar a Luffy que ele será o rei dos piratas de acordo com as escritas das pedras. Bom, o mais próximo de um momento assim é o famoso "quero viver". Isso mostra uma confiança enorme em seu capitão. Foi mais do que um simples pedido para navegarem juntos. Robin vai fazer de tudo para Luffy se tornar o rei dos piratas. Eu quero viver! Me levem pro mar junto com vocês! Franky desafia Big Mom. O momento de Franky é um tanto semelhante ao que veremos depois com Jinbe. As duas cenas são marcantes. Nami está aterrorizada por encontrar Big Mom. Ela pede a Franky que fuja, argumentando que não pode enfrentar um Yonkou. Porém, Franky diz algo que já tínhamos ouvido. Por que eu deveria ter medo de um Yonkou se nosso capitão será o rei dos piratas? Franky não é um dos mais fortes da tripulação, mas é um dos mais valentes. Oi, Nami. Anno ka? Uchi no senchou. Kaizoku ni suru ki wa yo! Brook e o seu show em Sabaody. Brook tem um momento muito importante no mundo de One Piece. Ele não apenas revela ao público do show que Luffy está vivo, um fato que ninguém sabia naquele momento, mas também afirma que um dia Luffy será o rei dos piratas. Ao contrário de outras cenas, não foi em um momento de perigo ou luta, porém essa cena é importante para a apresentação dos chapéus de palha após o salto no tempo. É sem dúvida um bom momento de Brook. Mas eu teria preferido que ele dissesse isso na frente de Big Mom quando se apresentou diante dela e lhe pediu para ver sua calcinha. Brook é um verdadeiro cavalheiro. Kaizoku Mugiwara no Luffy wa ikiteiru! Kare wa izure sekai no umi no ou to naru otoko! Como eu disse antes, o momento de Franky é semelhante ao de Jinbe, e na minha humilde opinião esta cena é bastante melhor porque aqui se sente o verdadeiro perigo. Em Wano as coisas estavam caminhando para dar certo, mas em Whole Cake tudo parecia dar errado. Na verdade, os protagonistas são obrigados a fugirem porque não tinham a menor chance de derrotarem Big Mom. Além disso, não é apenas uma declaração simples de Jinbe, é um desafio para Big Mom. Ele também enfrenta seu castigo que deveria ser a morte. No entanto, sua falta de medo impede que isso aconteça, afirmando que não tem medo de ninguém.
Ele fala o seguinte: por que eu deveria ter medo de um Yonkou se meu capitão será o rei dos piratas? 未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が四皇ごときに臆しておられるか! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.